o especialista da área da Previdência Social, o advogado Farlandes Guimarães, ele que também é professor da PUC-BH desde 2019. Está aqui para poder trazer essa orientação, essa dica importante para você em relação principalmente aos benefícios, né, e os direitos da Previdência Social, mas ao mesmo tempo está aqui também para poder responder a sua pergunta. É por isso que o telefone está sempre liberado para você, 32220001, 32220001 é o telefone que você participa do programa. Pode enviar para a gente aí a sua pergunta, porque daqui a pouquinho o Farlandes vai responder você ao vivo. Bom dia, Farlandes, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia, Cristiano, a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer estar de volta aqui no quadro, passei uns dias fora e estamos aí novamente para conversar sobre a Previdência Social, que está em todos os noticiários, né? Quando a gente fala sobre Previdência Social, ligou a televisão, a gente está falando, está vendo as notícias da CPMI, todo esse escândalo que teve envolvendo o INSS, a parte de benefícios, alterações na legislação previdenciária que afeta o cidadão em cheio, né? Quando a pessoa ela precisa do benefício previdenciário, atingir uma idade para se aposentar, ou ela tem um problema de saúde, na falta do trabalhador, os dependentes vão receber a pensão por morte e uma série de benefícios tão importantes que a Previdência Social ela oferece para a população brasileira. Então, a Previdência desenvolve um papel muito importante e agora esse papel da Previdência Social ele está em destaque, né? Está ocupando de fato o cenário político, né? Os políticos estão conversando mais sobre Previdência, discutindo esse problema que ocorreu e a expectativa é que a gente tenha nos próximos meses, nos próximos anos, uma mudança para fortalecer o sistema da Previdência pública. Eu e Flaviana, a gente estava conversando aqui agora sobre a Previdência, né? Porque, Flaviana, nos últimos anos, a forma do trabalho mudou. O mercado de trabalho mudou. Mas o que isso tem a ver com a Previdência? Tem tudo a ver, porque se o mercado de trabalho mudou, a forma de contribuição, ela também modifica. Hoje nós temos muitos empreendedores individuais. E, por outro lado, nós temos um desestímulo ao trabalho de carteira assinada. Se a gente tem um aumento da informalização, a gente tem uma queda na arrecadação, associado também a uma campanha de desestímulo à carteira assinada, a uma desvalorização do trabalho de carteira assinada. E isso afeta em cheio o caixa da Previdência. Mas o que isso pode mudar na vida de quem está nos ouvindo, né? É importante a gente estabelecer essa conversa, trazer isso aqui para o programa. A gente vem sempre falando, né, de educação previdenciária, já desde a existência do quadro, de como contribuir, da importância de se informar sobre a Previdência, porque quando a pessoa precisar de um benefício, ela tem que ter direito a acesso àquele benefício. Eu não consigo acessar esse benefício, falta de informação. Isso é uma responsabilidade também do poder público, da imprensa, de informar toda a população. Agora, a gente tem esse problema da mudança do mercado de trabalho, a forma de contribuição. E aí, o poder público como um todo precisa se atentar, precisa discutir isso com a sociedade. Como que vai funcionar nos próximos anos a Previdência Social? Se a gente tem uma mudança, a necessidade do trabalhador hoje é a carteira de trabalho, mas também o trabalhador, ele quer empreender, alguns trabalhadores querem empreender e a gente tem uma campanha de desvalorização da carteira assinada. Isso é muito sério, porque afeta a arrecadação. Se afeta a arrecadação, a gente tem um problema para pagar quem está recebendo. Por quê, Flaviano? O nosso sistema da Previdência ele funciona da seguinte forma: quem está contribuindo hoje paga a contribuição para o INSS, está financiando a aposentadoria, está financiando o benefício de quem está recebendo. Se tem um aposentado que está recebendo, esse pagamento dele ele é custeado hoje por quem está contribuindo, quem está pagando para a Previdência Social. Se a gente tem uma arrecadação menor, isso pode comprometer o pagamento desses benefícios previdenciários, porque o nosso sistema é um sistema de repartição simples. Tecnicamente, o que isso quer dizer? Quem está contribuindo está pagando a aposentadoria de quem já atingiu os requisitos, né, goza do benefício.
E a gente precisa trazer esse debate para a sociedade. Olha, será que toda vez que a gente falar em reforma da Previdência, quem vai pagar a conta é o trabalhador? Adiando a data da sua aposentadoria, às vezes a pessoa está faltando 3 anos para aposentar, altera o governo, vê uma nova forma de enxergar a Previdência Social e joga a aposentadoria para ali 8 anos à frente, além de retardar o pagamento, retira também o valor do benefício. Então são dois pilares quando a gente fala de uma reforma da Previdência: adia o pagamento e também reduz o valor do benefício. Será que toda vez quem vai pagar a conta é o trabalhador, é o contribuinte da Previdência Social? Porque na dinâmica que está atualmente, em breve, a gente vai ter um problema muito sério com a Previdência. Né? Eu não acredito que a Previdência ela possa quebrar, porque se isso acontecesse, vários municípios do país iriam acabar também, porque tem município que sobrevive com a distribuição dos benefícios da Previdência Social, a economia local movimenta, a arrecadação de impostos. Então não acredito nisso, mas a gente precisa ter uma estabilidade do sistema previdenciário, ser um projeto de Estado e não um de governo. Entra o governo, pensa de uma forma, entra o governo, pensa de outra forma, isso gera uma instabilidade. É um debate extremamente necessário, porque a população está envelhecendo, né? A população, na verdade, vive mais, as pessoas envelhecem, ou atualmente as pessoas estão vivendo mais, né? Buscando mais qualidade de vida, e isso, se a pessoa está vivendo mais, a Previdência vai ter que pagar por mais tempo para essas pessoas. E, por outro lado, a gente tem um problema de arrecadação, porque o mercado de trabalho mudou, o financiamento, a arrecadação caiu. Eu acredito que seja o momento da gente discutir novas formas de financiamento da Previdência Social. Não deixar apenas da forma que está. Como que a gente vai pensar a Previdência a longo prazo? Porque ela não pode deixar de existir. Isso é fato. Agora, como que a gente vai conseguir proteger mais os trabalhadores para os riscos que eles estão submetidos? Uma doença, eventual morte, a idade avançada, né? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Não pode recair apenas para o trabalhador. Olha, a conta não está fechando. Mas será que o governo está cobrando de das empresas que está devendo? Eu vi uma proposta extremamente interessante no início desse mês, que até foi capitaneada pelo senador Paulo Paim, que é uma liderança em se falando de direitos sociais, de direitos previdenciários no Senado, que é a criação da Semana da Previdência Social. O que seria essa Semana da Criação da Previdência Social? A ideia é isso ser instrumentalizado por meio de uma lei para que o governo ele coloque esforços, Flaviano, para levar informação para a população, incentivando a contribuição previdenciária, incentivando a arrecadação, mostrando os números, os desafios, levando transparência para toda a população e destacando, principalmente, a importância da Previdência para o nosso país. Então, esse projeto está em discussão lá em Brasília para a criação dessa Semana da Previdência Social, algo que seria muito importante, mas é uma medida importante, mas ela tem que ser acompanhada também de outras medidas do poder público, para que a gente possa aí ter um atendimento melhor no INSS. Nos últimos anos, nós tivemos uma perda enorme no número de servidores. A gente tinha um número de aproximadamente 40 mil servidores. Hoje, o INSS conta com 18 mil servidores para analisar milhões de benefícios previdenciários. Isso é uma demanda enorme para um baixo número de servidores. Isso compromete a entrega desse serviço. A gente precisa pensar a Previdência com mais cuidado. Então, essa iniciativa que está no Congresso ela é importante, mas só veio depois de uma tragédia, que foi uma tragédia já anunciada, todo esse problema que teve relacionado aí aos descontos indevidos e que nós esperamos a responsabilização, a identificação e a responsabilização de cada um deles. Então, Flaviano, fiz essa reflexão hoje aqui sobre a Previdência Social, porque a gente precisa pensar novas formas de financiamento para a Previdência ela ser sustentável, mas não pode recair apenas nas costas do trabalhador. Sempre que a gente tem um problema de arrecadação, a gente vai mudar a idade para a pessoa se aposentar, a gente vai retirar o valor do benefício dela,
Então isso a gente precisa discutir com seriedade e muito compromisso. Então essa é uma reflexão que eu fiquei pensando aí nos últimos dias. Eu falei, eu preciso levar isso para o quadro para a gente conversar. Isso aqui também é um espaço, né? Quem sabe a gente discutir com os deputados aqui sobre propostas para fortalecer o sistema previdenciário, porque é um sistema solidário. Não é cada um com a própria sorte, como fizeram lá no Chile, né, no início da década de 80, onde cada trabalhador formava sua reserva. Eles venderam essa ideia no início, lá na década de 80. Aproximadamente 10, 15 anos atrás, quando esse trabalhador foi acessar o benefício dava abaixo de salário mínimo, porque só ele contribuiu, de forma individual. Então acho que não é essa a sociedade que a gente espera, principalmente falando em previdência social, que ela não tem que dar lucro, tem que ser um investimento social, mas com muita responsabilidade. E é uma reflexão extremamente importante, porque essa reflexão, né, ela afeta diretamente o futuro aí de todos os trabalhadores, né? Então é importante refletir, falar sobre isso e principalmente mobilizar as lideranças políticas a também pensarem desta forma. Exatamente, Flaviana. A Previdência ela desenvolve um papel fundamental em todos os municípios. Se a gente tem um problema previdenciário, vai aumentar a desigualdade no país. Aumentando a desigualdade, aumenta a violência, a insegurança. A gente tem que sim cuidar da Previdência, trabalhar ela lá na base, explicando a importância da contribuição previdenciária, que quem está trabalhando por conta própria, essa pessoa precisa sim contribuir para o INSS. A gente precisa discutir as alíquotas do MEI. O MEI hoje paga 5%, e ele está coberto por vários benefícios previdenciários, praticamente todos os benefícios previdenciários, limitados a salário mínimo. Se a pessoa for fazer um cálculo simples, ela vai gastar menos de R$30 mil para pagar os 15 anos que necessita para aposentadoria, e depois, Flaviana, menos de 2 anos ela recupera, recebendo a aposentadoria. Então a gente precisa discutir isso. A alíquota do MEI é a mesma alíquota de quem está em baixa renda, nos cadastros de pessoas com baixa renda. Então a gente está tratando o microempreendedor individual da mesma forma que trata uma pessoa que tem que comprovar uma série de requisitos para pagar, para contribuir com o INSS como baixa renda. A gente tem uma discrepância muito grande e que afeta a arrecadação. Mas deve haver, por parte do poder público, um incentivo, levar para a sociedade uma previsibilidade de pagamento dos benefícios previdenciários, para a pessoa se programar, e também mensagens positivas da Previdência Social para levar credibilidade, não descrédito, conforme a gente está vendo aí nos noticiários. Essa reflexão importante, né, é a proposta sempre do quadro Café com Previdência, né? E o Farlandes está aqui também para responder você, ouvinte e telespectador do programa, por isso que o telefone fica sempre liberado para você, 3222-0001, 3222-0001. Quero até começar aqui com a pergunta da Áurea. A Áurea disse o seguinte: tem 61 anos, vai se aposentar pelo MEI em 2027. Ela está dizendo que tem artrose nos joelhos e tem outros problemas de saúde também. Ela quer saber se consegue o auxílio-doença ou aposentadoria antecipada. Vamos lá. Muito obrigado pelo envio da pergunta muito importante. Ela tem uma expectativa de direito para 2027. Por que eu falo expectativa de direito? Porque ela não tem, nesse momento, todos os requisitos exigidos pela legislação para se aposentar por idade. A legislação exige, no mínimo, 62 anos da mulher e, no mínimo, 15 anos. Ela vai completar os 62 anos em 27, pela informação da pergunta dela. Então, em 27, ela preencheu os requisitos, idade mínima 62 anos, e tem no mínimo 15 anos de contribuição realizadas em dia, ela completa o direito adquirido e pode sim requerer aposentadoria por idade. Antes, não. Com relação ao benefício por incapacidade, se ela paga o INSS, ela tem a qualidade segurada. A gente fala que é o elo de ligação dela com o INSS. As pessoas, para receber um benefício do INSS, devem contribuir. Só recebe benefício do INSS quem paga a contribuição previdenciária, com exceção dos benefícios de prestação continuada, que é o BPC. Né? Aí a pessoa tem que comprovar a miserabilidade, a situação aí que enquadre ela para receber o salário mínimo. Tá? No caso dela, se ela está pagando a contribuição previdenciária, ela tem essa proteção junto ao INSS. O que tem que ser analisado também é a capacidade dela para o trabalho. Ela está capaz para o trabalho? O INSS vai negar o benefício, porque não basta ela ter um problema de saúde.
o problema de saúde dela tem que incapacitá-la para o trabalho. E aí ela precisa ter laudos informando a CID, né, o problema de saúde que ela tem, fazendo uma relação aí, com a idade dela, qual a atividade que ela está incapacitada de desenvolver em razão daquela doença. Aí o perito do INSS vai fazer uma avaliação, concluindo que ela está incapaz para o trabalho, ela vai receber o benefício. A data que ela vai receber o benefício, o período que ela vai receber, isso vai ser fixado pelo perito. Se o benefício dela for negado, ela pode recorrer dentro da estrutura do INSS. Né? A chance de êxito, se tratando de benefício por incapacidade, ela é pequena dentro do INSS. E aí, ela não quer recorrer dentro do INSS. Ela pode procurar uma ajuda de um advogado, o advogado analisar o caso concreto dela e aí promover uma ação na Justiça Federal. Ela vai ser submetida novamente a uma perícia na Justiça Federal por um médico credenciado pela Justiça, um médico de confiança do juiz. O médico vai reavaliá-la e aí, constatando que ela está incapaz, a Justiça vai reconhecer esse direito. Eu tenho mais uma dúvida, pode trazer a pergunta. Bom dia, doutor. Bom dia, Flaviano. Eu gostaria de perguntar para o doutor o seguinte: meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos pagos de previdência, 51 anos, eu trabalho na área da saúde há 8. O restante eu trabalhei como costureira. Eu gostaria de saber se dava já para entrar com os papéis de aposentadoria ou teria que aposentar pela idade ou esperar mais algum tempo? Como que funciona? Obrigada, viu? Bom dia. Júlia, muito obrigado. Bom dia para você também. Olha só, a recomendação do seu caso é que você procure um advogado. O advogado vai avaliar o seu histórico de contribuição junto ao INSS para saber se o seu cadastro está correto, se tem alguma divergência nesse cadastro ou não. Esse é o primeiro ponto. O cadastro está ok, o advogado vai fazer o cálculo, analisando aí esse período que você trabalhou como enfermeira, que é uma atividade considerada pela legislação como insalubre. Né? A contagem de tempo desse período ela é diferente. Né? Esse período, dependendo do período que você trabalhou, se foi antes de 2019, esse período ele pode ser convertido em tempo comum, aumentando seu tempo de contribuição, e é necessário fazer cálculo. O advogado vai realizar um cálculo, uma análise completa do seu caso, para identificar, de acordo com a legislação vigente, quando você pode se aposentar. Vai informar a data provável da sua aposentadoria e também o valor, a expectativa sua do valor de recebimento. Tudo indica, pela sua idade, que você não tem direito de se aposentar por agora. Mas é importante, sim, você já procurar essa orientação para você, de fato, ser previdente, se antecipar, né, e colocar, de fato, o pé no chão. Olha, a minha situação é essa, se não houver mudança, eu vou aposentar na data tal, com o valor tal. O que eu posso fazer para melhorar até lá o valor do meu benefício? Então, o advogado vai fazer essa avaliação completa, né, te situando do seu caso e os desafios que você vai enfrentar para conseguir a aposentadoria. Às vezes está tudo certo, ele vai só te informar a data, mas é necessário avaliar o PPP, de onde você trabalhou, do hospital, enfim. É uma avaliação que tem que ser feita mais profunda. É impossível te falar aqui agora quando você vai se aposentar, porque tem que avaliar se os vínculos estão todos corretos, o cadastro está tudo certo junto ao INSS, avaliar o PPP, fazer o cálculo, o que a reforma te afetou ou não, o que pode ser convertido ou não, enquadrar nas regras de transição, avaliar o valor que você pode receber e pensar para frente. Eu tenho aqui outra dúvida, ela está dizendo que a filha recebe o LOAS, né? Aí foi selecionada para passar naquela revisão, né? Eu acredito que seja aquela atualização, né? Ela quer saber o seguinte: se for negado, o que ela tem que fazer? Olha só, interessante a pergunta. O que eu quero dizer aqui hoje também, Flaviano, a gente sempre vem falando sobre isso desde que o quadro começou. A importância de ter os cadastros junto ao INSS devidamente atualizados. E também ao CRAS, né, quem está aí recebendo o BPC, manter esses cadastros atualizados. E o cadastro corresponder à realidade. Se a pessoa ela omitiu uma informação ou colocou uma informação divergente,
hoje o poder público como um todo, eles estão cruzando essas informações. Essa pessoa pode ser selecionada, sim, a apresentar, a confirmar aquelas informações. E aí, de fato, se o benefício dela for cessado, ela foi convocada, o benefício dela foi cessado, ela tem duas alternativas. O que pode acontecer? O benefício pode ter sido cessado de forma indevida pelo INSS, isso acontece. Ela vai procurar ajuda de um advogado, o advogado vai avaliar e promover algum tipo de recurso dentro do INSS ou até propositura de uma ação judicial. E pode ser também que o BPC é um caráter precário. Se a pessoa melhorou de condição de vida, ela não tem mais direito de receber aquele benefício. O benefício de prestação continuada é para as pessoas que, de fato, precisam do benefício. Se a condição financeira daquela pessoa, daquela família mudou, ela tem que deixar de receber aquele benefício, porque ela não preenche mais os requisitos. O INSS tem que cessar aquele benefício. Por quê? Isso afeta toda a questão de arrecadação. A gente não quer, no país, que pessoas que não têm o direito estejam recebendo. E quem tem direito não está recebendo o benefício. Está lutando ali na justiça e o direito não é reconhecido. Então pode acontecer do INSS cessar o benefício de forma legítima, legal. Mas pode acontecer também do benefício ser cessado de forma indevida e ela tem que procurar a ajuda de um profissional para que aquele benefício seja restabelecido. Eu tenho aqui mais uma pergunta, ela está dizendo que trabalha em uma profissão insalubre. Aí quanto tempo de contribuição para se aposentar nesse caso? Interessante. Muito obrigado pelo envio da pergunta. Isso vai depender muito da idade dessa pessoa hoje, de quando ela começou a contribuir, quando foi que ela começou a contribuir nessa atividade insalubre, o que a reforma da Previdência afetou essa pessoa, se é tudo insalubre ou não, que tipo de atividade insalubre que é. Isso tudo tem que ser analisado e ser feito um cálculo para identificar, conforme a legislação vigente, quando essa pessoa pode se aposentar ou se ela já tem direito de se aposentar. Pessoal, lembrando aqui, não custa a gente esclarecer e sempre ressaltar que o INSS erra. O INSS é o maior réu na justiça. O maior demandado na justiça é o INSS, é o poder público. Então, quando a pessoa acessa o meu INSS, primeira vez, você diz, olha, está aqui, eu vou aposentar nessa data. Eu sempre falo até para os alunos lá da PUC, olha, o advogado, lá na PUC eu leciono para advogado, ensino jovem advogado também mais experiente, como que ele tem que fazer diante de um caso concreto. O primeiro passo, que eu vou falar, que eu falo para os meus alunos lá na PUC, é não confiar nas informações do INSS, de cara. As informações do INSS precisam ser confrontadas com os documentos. Se a gente tem um extrato do CNIS que demonstra o que a pessoa já contribuiu, aquele extrato pode estar certo, mas aquele extrato pode estar errado. Mas como que eu vou saber? A pessoa vai acessar o extrato, vai pegar a carteira de trabalho dela e vai conferir se as informações que o INSS tem dela batem de forma fidedigna com a carteira. Já cansei de ver casos onde o INSS não tinha registrado vários vínculos, vários locais, Flaviana, onde que a pessoa trabalhou. Isso afeta o quê? Afeta quando a pessoa vai se aposentar. Aí o que tem que ser feito? Tem que apresentar a documentação junto ao INSS, o INSS atualizar essa base para refletir de fato a realidade daquele segurado. Porque senão, se ele está acreditando, não, o INSS falou que eu vou aposentar só em tal data. Meu amigo, essa informação do INSS está errada. Porque a base de lá, ela está incompleta, ela precisa ser atualizada. Por isso que a gente está aqui ocupando esse espaço, que eu sou muito grato ao Mairim, que todo o sistema MPA, para informar a população de que toda informação previdenciária tem que ser confrontada. Não é que o INSS falou que está correto. Procure a ajuda de um profissional, olhe as questões previdenciárias com antecedência, para que você não deixe de receber um benefício, ou, em alguns casos, a pessoa está recebendo um benefício e ela poderia estar recebendo mais, porque o INSS deixou de considerar alguns lugares onde essa pessoa trabalhou. Isso afeta o valor do benefício. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que trabalham de carteira assinada, contribuem por conta própria, procure o quanto antes, ajude um profissional da sua confiança, para que esse profissional faça uma avaliação e aí você tenha segurança de pensar na sua aposentadoria. Olha, eu sei, de acordo com a legislação vigente, qual que é o melhor benefício para mim aqui. Se eu necessitar de um benefício por incapacidade, quando eu vou me aposentar, se a legislação mudar, eu tenho uma noção do que isso pode me afetar. Não deixar para a última hora. Deixar para a última hora não dá tempo de corrigir para melhorar o benefício, o valor da arrecadação, enfim.
falar sobre previdência, Flaviano, é complexo. É complexo. A gente ficaria aqui falando a manhã toda. Mas a gente quer, de fato, levar essa informação de conscientização para as pessoas participarem, entenderem como é que funciona o sistema previdenciário, que mesmo com todos os problemas de insegurança política, jurídica, econômica, ainda assim é um grande investimento na proteção para os riscos que a pessoa ela está suscetível. Pensando também lá na frente, que ela pode se aposentar e o benefício ele é vitalício. E é por isso que o Quadro Café com Previdência toda semana traz essa dica, traz essa orientação e traz também essa oportunidade de dar a você uma orientação jurídica adequada. Muito obrigado, viu, Farlantes, pela presença. Flaviano, eu que agradeço a todos os ouvintes, telespectadores, pelo envio das perguntas. Sempre muito bom estar aqui falando com vocês sobre Previdência. Até semana que vem. Semana que vem estarei novamente aí. Será um prazer te receber aqui na próxima terça-feira. E a gente sempre reforça que a participação do Farlantes fica disponível também para você lá no portal sistemampa.com.br. Bom dia, Divinópolis. Dá uma pausa, eu vou pro intervalo.